Então, o que que a gente vai falar hoje de práticas sustentáveis, tá? É em relação aos conceitos básicos ali de meio ambiente e ecologia, tá ok? A definição deles, tá? Então, o que que a gente vai ver? A gente vai ver o conceito de meio ambiente, ecologia, como que os ecossistemas funcionam. Me ouve? Oi, ouço. Desculpa te atrapalhar, só me dá um minutinho, só para me Tá, organizar aqui. tá bom. Eu vou prestar atenção. Para a professora Ana Maria não conseguir escutar, vocês conseguiram. Pronto, então os outros foram organizados aí? Foi? Pode continuar. Tá bom. Então, pessoal, ali a gente vai ver também os fatores bióticos e os abióticos. Quais são cada um, tá? O que significa, exemplos. Tá ali, pessoal. Tem uma situação lá que um produtor, o produtor João, ele fala assim: ah, minha reserva legal, eu cuido bem da minha reserva legal. Alguém sabe o que que é reserva legal? O que vocês acham que é uma reserva legal? Alguém sabe? E toda propriedade tem que ter a reserva legal, né? Quem sabe o que que é? Eles disseram que é uma coisa que está dentro da lei. É, a lei exige que cada propriedade tenha uma reserva legal, tá? Que é uma parte da propriedade que mantém a vegetação nativa, que o produtor não pode mexer, não pode produzir, não pode plantar ali, tá? Então ele tem que manter essa parte ali da propriedade intacta, com a vegetação nativa, tá? É, geralmente aqui no Paraná é 20% da área total ali da propriedade. Se for uma área de 100 hectares, ele tem que manter 20 hectares de vegetação nativa dentro da propriedade que ele não pode mexer. Tá? Ali isso ajuda a preservar o meio ambiente, a garantir o equilíbrio ecológico também. Tá? Então, ali o produtor, o João, ele fala que ele está cuidando bem da reserva legal dele. Só que lá na lavoura, ele aplica um monte de veneno que é para matar toda a praga, né? Todo o bicho lá da lavoura. Só que com o tempo, a produção dele, a produtividade começou a baixar, porque o solo começou a ficar pobre, né? Mesmo ele cuidando bem da reserva legal. Então, na cabeça dele, eu estou cuidando bem da reserva, não vai interferir na minha lavoura, tá? Então, vocês acham que é certo isso? Ele está cuidando bem da reserva legal dele, mas ele não está cuidando bem da lavoura, ele está botando um monte de veneno lá na lavoura, acabando com todos os animais lá. O que que vocês acham? Que isso vai interferir na lavoura dele? Alguém sabe por quê que vai interferir, se não vai? Adianta só ele cuidar da reserva legal e não cuidar e meter um monte de veneno lá na lavoura? Então, pessoal, não. Ah, sabe? Será que vamos repetir novamente? Eles não pegaram essa parte, por favor. Ó, pessoal, tem uma propriedade lá. O dono, o produtor, ele cuida bem da reserva legal dele lá da propriedade, tá? Só que ele coloca um monte de veneno na lavoura. Isso começou a prejudicar a lavoura dele, né? Com essa quantidade de veneno, que ele queria matar tudo que é bicho lá. Então, ele acabou matando todos os bichos da lavoura, só que ele começou a perder a produtividade, começou a cair a produtividade dele ali, de soja. E eu queria, assim, a pergunta para vocês.
Tá? Vocês acham que é certo isso? Ele achar que ele está cuidando da reserva legal e metendo um monte de veneno ali na lavoura? Vocês acham que isso vai... É isso que está impactando? Está impactando, está errado, está sendo errado. Tipo, pode preservar isso, mas não está pensando na Conseguiu ouvir ele? Não. Quando está longe assim, não dá para ouvir direito aqui. O quê? Peraí, eu acho que está um pouco estranho. Isso, é que quando fica longe, eles falam de longe, não dá para escutar daqui. Teria que vir mais perto falar, então. Mais perto de falar. Vai lá, pergunta se pode falar. Vai lá, cara. Oi, professora, eu sou eu de novo, João. E isso, isso impacta realmente bastante, coisa, tipo, ele pode reservar coisa, ele preserva bastante, mas do que adianta? A propriedade dele tá uma caca, ele só fica atacando o produto e destruindo tudo. Isso. É que na cabeça dele ele acha que o meio ambiente é só a reserva lá, né? O que está intacto lá, né? A vegetação que ele não mexeu. Mas no fim, o meio ambiente é tudo. A lavoura entra também na parte do meio ambiente. Bom? Obrigada, tá certo. Então, pessoal, é isso aí mesmo. Tá? Ele acha que o meio ambiente, ele protegendo o meio ambiente, é só a parte ali da reserva legal, né? Mas não é, é tudo que envolve. Envolve a produção, a lavoura dele, tá? Então, ali, ó, meio ambiente é tudo que isso cerca, inclusive a área de produção também, tá? A lavoura faz parte do ecossistema. Então, ele matando todos os bichos que vivem na lavoura, e tem os animais também que são benéficos, né? São benéficos para o solo, então não tem só praga, só os animais que prejudicam a lavoura, né? Ele prejudica todo o equilíbrio do meio ambiente, do ecossistema, tá? Então, ali, quais são os animais ali? Qual é a vida no solo que tem? Minhocas, bactérias, tudo isso é benéfico para o solo. Então, não adianta preservar de um lado e degradar de outro. Então, ali, ó, meio ambiente não é só a floresta, tá? Às vezes as pessoas acham, tá lá a floresta intacta, isso que é o meio ambiente. Então, não é, né? Ó, a definição de meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, tá? Então, é esse conjunto de condições. Então, não só é a floresta. É tudo que cerca e influencia a vida dos seres vivos, ok? Então, a cidade também é meio ambiente. A lavoura de soja também é meio ambiente. Tudo é meio ambiente. Tudo que envolve animais, seres não vivos também. Então, tudo isso forma o meio ambiente. Aqui, pessoal, o que é ecologia, né? A ecologia, ela estuda a relação dos seres vivos, que entre si, a relação que eles têm entre si e com o ambiente que eles vivem. Isso se chama ecologia, tá? Então, ali na fazenda, o que estuda a ecologia na fazenda? Estuda a planta, como que ela interage com o solo, com a chuva. Então, é uma interação entre planta, solo, chuva, pragas, inimigos naturais, ok? E o que é a agroecologia? É a agricultura produzindo alimentos, tá? Você usar a agricultura para produzir os alimentos preservando o meio ambiente, tá? De uma forma sustentável. Isso que é a agroecologia. Ali, pessoal, que eu falei dos fatores bióticos e abióticos, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Oi, prof. Você pode voltar, por favor, para o slide anterior, ali só um pouquinho. Esse? Isso. Aí, obrigado. Então, pessoal, do que é formado o meio ambiente? Formado de fatores bióticos e fatores abióticos. Tá? Os bióticos, que são fatores vivos,
que ali se enquadra plantas, animais, fungos, bactérias e nós, os seres humanos também, tá? Tem os fatores abióticos, que são os fatores não vivos. O que que entra ali? A água, a luz solar, a temperatura, vento, minerais do solo, umidade, tá? Então, o que que é agricultura? A agricultura faz a conexão entre esses dois grupos, entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? Então, o que que o técnico em agronegócio, o que que ele faz? Ele não produz a comida dentro de um galpão, dentro de uma fábrica, né? Ele produz a céu aberto, lá no ecossistema, tá? Então, ele precisa entender que se falta água, a planta não cresce. Se você matar as bactérias do solo, o nutriente não vai chegar na raiz. Então, um fator desencadeia o outro. Tá? Se não tem água, a planta não cresce. Se você joga um monte de veneno lá na lavoura, as bactérias do solo, né? Se você matar as bactérias do solo, o que vai acontecer com a quantidade de defensivos, o nutriente não vai chegar na raiz. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, sinalizem aí. Agora a gente vai ver o que que é agroecossistema. Tá, o que que é o agroecossistema? É quando a gente transforma uma floresta em lavoura. Tá? Que eu falei para vocês da reserva legal lá. Isso ali é obrigatório ter em cada propriedade. Mas quando você desmata para fazer a lavoura, uma criação de animais, alguma coisa, uma pastagem, né? Ali você cria um agroecossistema, que é um ambiente modificado pelo homem para produzir alimentos, animais também, né? Entra a parte de criação de animais. Tá? Então, a importância da biodiversidade. O que que é biodiversidade? É a variedade de vida. Profe, Oi, você consegue ir um pouquinho mais devagar, só um pouquinho? tá, ficou alguma dúvida aqui, pessoal? É que um fator, aqui, ó, um fator complementa o outro, né? Se faltar o fator abiótico, no caso a água, a planta, que é o fator biótico, não vai crescer, vai afetar a planta, né? Então, um fator complementa o outro. Tá? Isso o técnico vai ter que saber lá na prática, né? O que está acontecendo ali, se parar de chover, o que vai acontecer, quais são os problemas que vão ter no futuro ali com a lavoura, com a plantação. Tá, aqui conseguiram entender, né? Os fatores bióticos, fatores abióticos. Conseguiram entender os fatores bióticos e abióticos? Sim. Pode seguir, profe. Tá, então tá, vou mais devagar, então. É que é meio chatinho mesmo, pessoal. É teoria, assim, isso só vocês relendo depois para entrar, às vezes, na cabeça de vocês, tá? Então, agroecossistema. É quando a gente pega uma floresta nativa, né? E transforma em uma lavoura, em uma área produtiva. E isso se forma um agroecossistema, ok? Então, é um ambiente que é modificado pelo homem para a produção, para fazer a produção de alimentos, de animais, criação de animais. Tá, ó? Vamos ver o que mais aqui. Ali, ó, o que que fala aqui, ó? O agroecossistema, ele precisa da intervenção do homem para manter, para ter o controle, tá? Para fazer ali a adubação, controle de pragas. Já na natureza original, isso não precisa, não é necessário fazer, mas a partir do momento que você cria um agroecossistema, você precisa fazer esse controle ali de adubo, controle de pragas para manter o ambiente equilibrado, tá? Que é diferente de ter uma reserva nativa, uma reserva legal, né? Que você não precisa ter intervenção do homem.
Em relação à biodiversidade, tá? É a variedade de vida que tem no ambiente, tá? Quanto mais a biodiversidade, quanto mais animais tiver no ambiente, quanto mais plantas tiver no ambiente, mais estável vai ser o sistema. Tá, pessoal? Ali, em relação às joaninhas, que são inimigos naturais. Então, quanto mais inimigos naturais você tiver do pulgão, que a joaninha, ela combate o pulgão. Então, isso é um inimigo natural. Então, quanto mais inimigos naturais você tiver, você vai precisar de menos veneno, menos defensivo agrícola. É isso que o técnico tem que botar na cabeça, né? Tem que preservar para poder usar menos um produto que agrida o meio ambiente. Tá? Então, aqui no caso, o inimigo do pulgão é a joaninha. Então, o que que a reserva legal faz, nesse caso? Ela serve de abrigo para esses ajudantes, no caso a joaninha. Então, se você não preserva a reserva legal, ou se você vai lá na lavoura e coloca um monte de veneno, aplica um monte de veneno, você vai acabar matando esses inimigos naturais. Aí vai precisar cada vez mais usar veneno, cada vez mais isso fica um ciclo viciante, né? Que ali o que você tem de inimigo natural, você acaba matando com a quantidade de veneno que você coloca lá na lavoura. Então, a educação ambiental no campo, tá? Você treinar a tua equipe lá na propriedade também faz parte da educação ambiental, né? Não jogar lixo no chão, embalagem de óleo no chão, que vai prejudicar o solo, tá? Isso tudo faz parte da educação ambiental. Ali, o aplicador de defensivos, para ele respeitar a distância da nascente também, que ele sabe fazer, ele sabe aplicar o defensivo, mas ele não sabe que não pode chegar perto da nascente. Ele não sabe o porquê que não pode chegar. Então é aí que entra a parte de vocês, tá? Você explicar para ele que não pode, que tem que respeitar a distância da nascente. Ah, pessoal, aqui vai ter um vídeo. Ah, pessoal, vamos fazer rapidinho ali uma atividade. Depois eu vou chamar alguns alunos para responder para mim, tá? Olha, ó, em dupla, tá? Imagine uma fazenda, seja de soja ou de gado, tá? Então, vocês vão criar duas colunas no caderno, uma de fatores bióticos, que são os fatores vivos, são seres vivos, e os fatores abióticos, que são os não vivos. E vocês vão dar 5 exemplos de cada, tá? 5 de vivos e 5 de não vivos. Depois, vocês vão escolher um item de cada coluna e vão fazer uma relação entre eles. O que a chuva tem com relação, digamos, ao milho? Se vocês escolheram isso, vocês vão dizer qual é a relação que tem de um com o outro, tá? Vocês vão escolher um de cada para mostrar ali a relação que um tem com o outro. Tá certo? Qualquer dúvida, é só sinalizar aí. Pessoal, alguma dúvida sobre a atividade? Vocês entenderam como vocês vão fazer? Vão lá, imaginar uma fazenda produtiva de soja ou de gado. Aí vão fazer duas colunas. De um lado, os bióticos, fatores bióticos, que são os vivos, e do outro, os fatores abióticos, que são os não vivos. Aí vão listar lá, conforme a professora disse, 5 exemplos em cada coluna. 5 exemplos na coluna de bióticos e 5 exemplos na coluna de abióticos. E aí, desses exemplos que vocês listaram, vocês vão escolher ali um item de cada coluna dessas duas e vão fazer uma ligação. Igual está o exemplo ali, eu liguei a chuva ao pasto, porque o pasto precisa da chuva para se desenvolver e tudo mais. Entenderam? Sim? Então, bora lá se juntar em grupos. Deu certo aqui, prof. Tá, prof, estou confirmando até meio-dia a aula, né? Nosso até meio-dia. A hora que tiver. Sim, pode ser, pessoal, pode ser em trio também.
Pode ser. Quantos minutos mesmo? 10 minutinhos? São 11h43, é no máximo 10, né? Tá. E aí, pessoal, estão conseguindo fazer? Alguém já terminou? Já temos, professor, alguns que já terminaram. Tá. Mas falta muito ainda para todo mundo terminar? Oi? Falta muito para todo mundo terminar ou como é que tá? Não falta muito, não. Pode já chamar. Ah, eu vou chamar se não tiver terminado ainda. Aí eu chamo o outro. Já terminou? Pode ir, professor? Tá me ouvindo? Estou, aham. Tá, o Murilo já terminou? Murilo. Tem que Murilo? Terminaram? Acho que não terminaram. Tá. Tem outro, então. Maria Gabriele. Maria Gabriele, não. Não tá, não veio. Não tá aqui agora. Tá. Evelyn. Terminaram? Então já pode vir. É só ela, né, prof, o grupo dela? Oi? Só ela. Só ela. Isso. Professora, tudo bem? Professora, nós colocamos aqui, eu, a Letícia e a Cabana, nós colocamos que minhoca com a terra, né, que se relaciona, e o milho com a quireta. Tá. Quais são os 5 exemplos? Vocês colocaram os 5 exemplos de cada também? Não, ainda nós não tinha colocado isso. É esses aqui, ó. Ah, você não tinha colocado assim. É a árvore, a videira, a terra e o chocadeira. E o milho, aham. Ninho. E os vivos? E os vivos. Os vivos é o frango, grama, minhoca e milho. Ah, entendi. Tá bom. Tá certo. Obrigada. Tá, vou chamar mais um, pessoal, que já está acabando a aula. Jaime, tá aí? Vai lá, Jair. Oi. Nos bióticos eu escolhi flor, cachorro, seres humanos, pássaro e cogumelo. Aí abióticos eu escolhi água, pedra, sol, nuvem e areia. Daí a relação eu coloquei que os seres humanos se relacionam com o sol porque precisam dele para viver. Certo, obrigada. Então tá, pessoal. Então fechou, né? Já está acabando a aula também. Se alguém tiver alguma dúvida, é só finalizar depois. Né? Tá bom. Obrigada, então. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau.